Boa noite, 26 de março de 2020. Esse vídeo ele complementa o primeiro sobre distribuição de frequências, e naquele primeiro vídeo eu defino o que é distribuição de frequências. Agora eu vou apresentar um roteiro que é mais objetivo, porque no primeiro vídeo eu mostrei uma forma, eu dividi os dados que eu coloquei lá em classes em que eu inventei da minha cabeça, ou seja, é um critério subjetivo. Agora eu vou mostrar um roteirinho que torna isso mais objetivo. Primeira coisa, quando você pega o conjunto de dados, é estimar o número de classes. Existe uma fórmula que ajuda você nisso. Então, por exemplo, chamando K do número de classes, então K é igual a 1 mais 3,32 vezes o logaritmo de n, onde n é o tamanho da amostra. Esse logaritmo é na base 10. Certo? Então esse é o primeiro passo, a gente estimar esse número, fazer esse cálculo, aplicar essa fórmula simples. Depois a gente arredonda esse número, o número do passo 1, né, o número achado no passo 1. Então a gente adota o valor de K a ser utilizado, arredondando o estimado no passo 1. Bom, então a gente tem o número de classes. A gente em seguida calcula a amplitude total, né, que é o máximo menos o mínimo da nossa amostra. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, ó. Eu tenho o máximo e o mínimo. Imagine que o máximo e o mínimo estejam numa reta, certo? Então aqui está o máximo, e aqui está o mínimo. Eu vou dividir então esse tamanho em K classes, certo? Ou seja, eu vou dividir em um determinado número de classes. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, no passo 2, eu adoto esse cara aqui, né? O número de classes. No passo 3, eu sei qual é esse tamanho. Ou seja, então, no passo 4, eu vou dividir o tamanho todo pelo número de subtamanhos, de subtrechos, subpedaços, de pedacinhos, né? Então, eu tenho K pedaços, ou K pedaços de tamanho H, ou seja, eu vou dividir a amplitude total pelo número de classes que eu determinei antes. E aí, vou adotar um valor. Não vai dar, nem sempre dá o valor de H um valor redondinho, né? Então a gente adota um valor igual ou próximo do valor do passo 4. Vamos lá. Depois eu adoto os limites inferior da primeira classe e o limite superior. Os limites inferior e superior, né? Sendo o inferior da primeira classe e o superior da última classe. Isso vai ficar mais claro quando eu for para o exercício. E aí monto a tabela de distribuição de frequência. Tá? Então esse roteiro eu vou agora aplicar ao mesmo conjunto de números do primeiro vídeo. São aquelas 12 notas de 12 alunos de uma disciplina qualquer. Então, dadas as notas dos alunos ou alunas de uma prova abaixo, agrupe os dados em distribuição de frequência. A gente já tinha visto, né, que a gente pode colocar essas notas em ordem crescente, é o que a gente chama de roll. E aí a gente começa a fazer aquele conjunto de passos. Olha só, número de classes. Jogando na fórmula o tamanho 12, você tem 4,58. Bom, eu vou adotar o K igual a 5. Então, teremos 5 classes. Inclusive, 5 foi o número de classes que eu adotei no vídeo anterior. Tá? Mas não usei fórmula nenhuma lá. Foi da minha cabeça. Amplitude total. Eu pego o valor máximo, que foi o aluno que tirou maior nota, foi o aluno que tirou 10. E o aluno que tirou menor nota foi o aluno que tirou 7,3. De forma que um menos o outro, né, a nota de um menos a nota de outro, dá 2,7.
eu pego esse valor e divido pelo total de classes que eu adotei, dá 0,54. Eu vou usar exatamente 0,54. Há autores que falam que você tem que arredondar para o inteiro maior e mais próximo. Aí seria 1. Mas conforme vou comentar mais adiante, é complicado para esse conjunto de notas. Eu vou adotar o 0,54. Vai ficar uma distribuição de frequência com limites um pouco esquisitos, assim com 2 casas decimais, mas eu achei o melhor a fazer. Eu comento depois mais um pouco. Então eu vou adotar 0,54, não arredondei. O limite inferior da primeira classe eu vou adotar o 7,3 mesmo, e o limite superior o 10. Olha só, poderia adotar outro valor, poderia adotar 7 aqui, por exemplo. Eu poderia adotar aqui 7 e aqui 11? Sim, pode. A única obrigação na distribuição de frequência é que todos estes números aqui têm que ser contemplados, né? Todos eles têm que estar na distribuição que você vai montar. Eu não posso, por exemplo, adotar 7,4. Não posso. Nem posso adotar aqui 9,9. Também não posso. Tá? Porque o 10 tem que entrar, o 7,3 tem que entrar e todos os demais. Todos que estão aqui nesse rol são obrigados a participarem da distribuição de frequência. Então vamos ver como é que fica essa tabela de distribuição de frequência. Aí eu tenho as classes. Olha só, o tamanho da minha classe é 0,54, né, que a gente já viu, o H. O limite inferior da primeira classe é esse. O limite superior da última classe é este. Então, aí eu faço a primeira classe. Eu vou verificar quantos números estão entre 7,3 e 7,84, incluindo 7,3 e excluindo 7,84. Esse e esse. Então, 4 números. Agora, vamos para a segunda classe. Quantos números estão entre 7,84 e 8,38, incluindo 7,84, excluindo o 8,38? Esse e mais nenhum. 2 números. Assim você vai fazendo, né, daí para frente. Por exemplo, a próxima classe tem a frequência 0. Se você observar ali no rol de notas, não existe nenhum número entre 8,38 e 8,92, incluindo 8,38 e excluindo 8,92. Próxima classe. Se você fizer a contagem, você acha 2 valores e o restante, os outros 4 números, estão na última classe. Então a gente montou a coluna de frequências. Bom, se a gente continuar o processo, a gente descobre que o F, a frequência relativa, aí tem 33,33, 16,67, 0, 16,67 e 33,33. E você tem as frequências acumuladas, tá? Então, 66,67% dos valores são menores ou iguais a 9,46. Todos os valores são menores ou iguais a 10. Todos os valores são menores ou iguais a 10. Deixa eu pegar aqui uma frequência relativa. 16,67% estão entre 7,84 e 8,38, incluindo esse cara aqui e excluindo esse cidadão ali. Certo? Qual o valor da média dos dados agrupados? Se a gente de novo vai usar a coluna dos pontos médios. Então, ponto médio. Deixa eu mudar de cor aqui, né?
mudar aqui de cor, vou botar um azul aqui, mais claro. O ponto médio entre 7,3 e 7,84 é 7,57. Daqui para baixo você pode ir somando o H, né? 0,54, o tamanho de cada classe, que você acha os demais pontos médios, tá? Então, qual é a ideia da média com os dados agrupados? É uma média ponderada, onde os pesos são as frequências relativas. Só que não vou usar 33,33, eu vou usar no formato decimal, lembra? 0,3333. Aí vou multiplicar cada x por cada frequência relativa no formato decimal, né? E somando isso, né? Olha só. Por exemplo, 7,57 vezes 0,3333, 8,11 vezes 0,1667, 8,65 vezes 0, mais 9,19 vezes 0,1667, mais 9,73, 0,3333, dando um resultado 8,65. Olha que interessante, gente, porque no vídeo em que eu divido as classes de forma meio aleatória da minha cabeça, lembra lá que a média no vídeo anterior foi em torno de 8,33, foi alguma coisa assim. Foi longe da média aritmética simples. A média aritmética simples, deixa eu mudar aqui a cor de novo, tá preto. A média aritmética simples, ela foi 8,67. Olha como ficou próximo. Porque alguém poderia me perguntar: ô Marlos, por que você agora está usando esse roteiro? Você lá escolheu as classes de 0 a 2, de 2 a 4, lá no outro vídeo, e assim foi. E lá deu a média de 8,33, aqui deu 8,65. Vejam como ficou bem mais próximo da média aritmética simples. Tá? Esse método, então, por exemplo, se a turma tirou nota maior que 7, para esse método que a gente está vendo aqui, que é o que eu sugiro que todo mundo use daqui para frente, não invente da cabeça, ele vai desconsiderar números que nem passaram longe. Nenhum aluno tirou 0. Entende? Agora um outro comentário, né, que eu fiquei devendo. Por que eu escolhi H 0,54? Por quê? Eu poderia escolher H igual a 1? Sim. Poderia escolher H igual a 0,5? Sim. Sabe por que eu não escolhi algum desses dois valores? Porque, por exemplo, se eu escolher 0,5 e eu começasse, sei lá, de 7 aqui, ia ser de 7 a 7,5, de 7,5 a 8, de 8 a 8,5, de 8,5 a 9, de 9 a 9,5, de 9,5 a 10. Deixa eu montar aqui, acho que eu errei alguma besteira. 8 aqui, é de meio e meio. 8,5, 8,5 a 9, 9,5, 9 a 9,5, ó, 9,5 a 10. Pronto, era isso que eu queria chegar. Eu ia desobedecer o número de classes que eu tinha adotado antes. Eu não tinha adotado 5 classes? Ah, então escolha, sei lá, 1. Ou escolha 1. Bom, ia passar de 10. Mas nenhum aluno pode tirar mais do que 10. Entende? Então, mas assim, em qualquer outra coisa que você está estudando, eu posso extrapolar um pouquinho mais? Pode. Tá? Nesse caso, para ficar bonitinho, né? A nota máxima que um aluno recebe numa prova geralmente é 10, né? A não ser que ganhe um bônus, mas a nota sempre é de 0 a 10, na maioria das vezes, ou de 0 a 20, como se fosse de 0 a 10. Enfim, vocês estão entendendo o que é que eu estou dizendo. Eu não queria colocar no meu Instagram uma coisa assim, 11, 10,5, sabe? Então, por isso que eu adotei exatamente o valor que foi calculado lá atrás. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais.